Hoje é a nossa aula número 5 do quarto módulo de noções básicas de Umbanda. Nós estamos falando sobre a pluralidade de linhas de trabalho e seus espíritos. Hoje vamos falar sobre essa linha de trabalho que é a linha de Baiano. Nós vamos iniciar nosso estudo de hoje trazendo uma visão histórica e depois a gente dá uma breve pincelada sobre o aspecto mesmo umbandista, que é o material muito rico, né, e muito republicado na internet e na literatura. Desde a segunda metade do século XIX, com o fim da escravidão e do tráfico negreiro, iniciou a onda migratória, vindos de todas as partes do mundo para substituir a mão de obra das pessoas escravizadas no Brasil. Então, a escravidão teve a sua finalização, e aí quando nós falamos a escravidão, nós estamos falando do tráfico internacional de escravos, que aconteceu aqui no Brasil de forma tardia, em 1888. E por que eu falo o tráfico internacional? Porque a prática comercial de escravos internamente ainda permaneceu como que uma forma de insistência, né, nesse processo escravagista, ela ainda permaneceu por alguns anos. Mas o marco histórico foi esse, né? 1888 é feito ali a abolição da escravatura, o tráfico internacional de escravos é proibido e inicia-se um estímulo e um incentivo da vinda de imigrantes para o Brasil com a finalidade de substituir a mão de obra escrava. E isso vai desenvolver uma série de outras situações. Antes de nós avançarmos aqui, vocês vão ouvir, às vezes eu comentando, falando os termos aqui, imigrante, emigrante e migrante. E aí eu vou falar bem rápido sobre esses conceitos aqui para ficar claro. Imigrante e emigrante são palavras ou termos usados dependendo do ponto de vista que se adota para usar esse termo. Emigrar é quando você sai de um determinado lugar, quando eu assumo o ponto de vista, né? Então, se eu estou aqui na minha casa e saio da minha casa para um outro lugar, então eu emigrei. Eu saí, estou saindo do meu lugar de origem e indo para um outro lugar, um outro destino. Então, a emigração. Imigração é um deslocamento também, só que aí eu assumo o ponto de vista do local de origem. Então, se eu estou aqui na minha casa e de repente vem alguém de um outro lugar para minha casa, essa pessoa imigra. Então, emigrar é sair de dentro e ir para fora. Imigrar é vir de fora para dentro. E atualmente se utiliza um termo migração, porque não se tem mais essa necessidade de classificar se o deslocamento humano, que é algo muitíssimamente natural, se ele vem de fora ou se é de dentro para fora. Então não tem essa necessidade. Hoje se utiliza a expressão migração internacional e aí depende, cada um vai assumir o ponto de vista ou do local de partida ou do local de origem para falar sobre, né? E internamente se fala sobre migração nacional ou migração interna. É um termo que já abrange essa ideia de emigração e de imigração. Finalizado o período escravagista, foi feito um processo de migração com a finalidade de substituir a mão de obra escrava. Essa migração se estendeu até 1930 para as principais cidades brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo. A maior parte desses migrantes eram composta por portugueses, no Rio de Janeiro, e de italianos, em São Paulo.
Aqui eu não estou destacando outros povos, porque nesse processo migratório vieram pessoas de todos os lugares do mundo aqui para o Brasil. Então, vários lugares. Mas esses dois países especificamente tiveram um percentual de imigração muito maior. As populações de portugueses no Rio de Janeiro foi muito grande e de italianos em São Paulo também foi muito grande. Então foram os dois destinos principais onde ocorreram essa migração. De 1888, fim da escravatura, a migração desses povos ela vai começar o seu declínio próximo de 1930. Então ela já inicia ali no Brasil imperial, no Brasil monarquista, passa pela Primeira República. Quando é instaurada a República no Brasil, é esse momento que é chamado de Primeira República, que vai até 1930, ocorre esse incentivo e essa influência muito grande da migração internacional, da vinda de povos de outros países para o Brasil, com a finalidade de trabalho agrário, e depois, num segundo momento, começa também a acontecer essa migração para as regiões mais urbanizadas, como ocorreu com o Rio de Janeiro e com São Paulo. E aí isso começa a se declinar em 1930, que é um marco onde vai ocorrer o que se chama de Segunda República ou Nova República, ou a Revolução Industrial, que inicia com a era de Getúlio Vargas. Né? Getúlio Vargas vai ficar 15 anos aí no poder, depois afasta, volta mais 4 anos. Então, esse regime de Getúlio Vargas é que vai ser compreendido como sendo a nova república ou o Estado Novo que ele vai instalar ali naquele processo. Quem acompanhou um pouquinho de história do Brasil, né, vai se recordar dessas questões. Nesse período, 1930, o Brasil havia entrado no regime getulista, a chamada Era Vargas, que foi marcada por uma forte vontade de industrializar o país. Nesse período, o mundo vivia um processo de influência muito grande da Primeira Guerra Mundial, que havia se estabelecido, né, em 1918. Era um período de pós-guerra. O Brasil estava atrasado no seu processo de industrialização. A Revolução Industrial começou lá na Inglaterra, em meados do século XVIII, e começou a se estender para alguns países da Europa. E aqui no Brasil ainda se mantinha, o país ainda era muito agrário, era muito campista, por vários motivos. Um dos motivos é que a coroa portuguesa impediu o processo de industrialização no Brasil, temendo que o Brasil formasse uma espécie de concorrência no mercado internacional. Então, o Brasil, que era colônia de Portugal, não poderia rivalizar, comercialmente falando, com Portugal. Então, a coroa portuguesa impede o Brasil de se industrializar, com medo dessa concorrência no mercado, e um outro temor era que o Brasil conseguisse alcançar economicamente uma capacidade de se tornar independente de Portugal. Então há uma proibição e esse é um dos motivos pelo qual a industrialização no Brasil acontece de forma muito tardia e os avanços oriundos da Revolução Industrial chegam aqui muito tarde. Né? E talvez por isso o Brasil ainda seja marcado como um país, hoje, né, se diz país emergente, no passado se utilizava muito a expressão terceiro mundo, ou seja, em função de todo um atraso em acompanhar os avanços econômicos e tecnológicos que aconteciam no mundo. Com interesses de usar a mão de obra nacional, especialmente as remanescentes da decadência do café nas regiões nordestinas, Getúlio Vargas revoluciona o processo político, rompe com as oligarquias político-agrárias que se sucediam no poder e dá os primeiros passos para o que se chamou de terceiro período de industrialização, que é a Revolução Industrial Brasileira. Após o declínio da migração
internacional para o Brasil, com o governo de Getúlio Vargas, ele começa a incentivar a migração nacional, começa a incentivar a saída de pessoas das regiões do Nordeste para regiões do centro-sul do país, com a finalidade de alavancar esse processo que era de grande interesse industrial. Em 1939, né, é deflagrada ali a Segunda Guerra Mundial e ela vai encerrar em 1945. Durante o governo de Getúlio Vargas, houve uma dúvida muito grande se o Brasil apoiaria o eixo, que era formado por Alemanha, Itália e Japão, ou se apoiaria os aliados, que era formado por União Soviética, Estados Unidos, Inglaterra, França. Existia então uma dúvida se o Brasil apoiaria o nazismo e o fascismo ou se o Brasil ficaria do lado dos países que se consideravam ali aliados. Nesse período, o Brasil recebe uma visita do presidente norte-americano e faz um acordo com Getúlio Vargas de fazer um investimento no processo de industrialização no Brasil. Então, Getúlio Vargas, que tinha essa vontade de alavancar o Brasil enquanto país que desejava um avanço nos processos históricos de, de melhoria tecnológica, a industrialização era o grande interesse de Getúlio Vargas. Só que ele não tinha como subsidiar esse processo. A gente falou agora há pouco que o governo do Getúlio Vargas ele rompeu com a política de interesse agrário que acontecia até então, na Primeira República. Muita gente já deve ter ouvido essa expressão lá nas aulas de história, né? A política do café com leite. Era dessa oligarquia agrária que nós estávamos falando. Quando Getúlio Vargas assume o poder, ele rompe com esse tipo de política, que era uma política estabelecida com um eixo, né, entre Minas Gerais e São Paulo. Existia uma alternância dos governos do país entre São Paulo e Minas Gerais, e o interesse era voltado para a cultura do café. Então, quando Getúlio Vargas assume isso, assume o governo do país, ele rompe com essa alternância e ele institui um regime autoritário, impositor e com um interesse voltado não mais para o viés agrário, mas para o viés industrial. Então ele recebe esse incentivo financeiro e decide fazer um apoio ao governo americano, ficar do lado dos Estados Unidos no combate à Alemanha, né? No combate ao eixo, mais especificamente à Alemanha. Eu acho esse dado muito interessante porque muitas pessoas não sabem que o Brasil quase se tornou um país nazista, né? Quase se tornou um país fascista. E quando nós falamos nazista e fascista, nós falamos de maneira oficial, porque é mais que evidente para muitas pessoas que existe aí um grupo assanhado ligado com essa temática, né? A partir da década de 30 se inicia uma grande onda migratória para o Rio de Janeiro e São Paulo, as principais cidades que se encontravam no processo de industrialização e que ofereciam oportunidade de trabalho. Paraíba e Pernambuco, mais presentes na primeira cidade, e a partir de 1950, a Bahia na segunda cidade. Quando Getúlio Vargas rompe com a oligarquia agrária baseada no café, esses dois lugares, né, Pernambuco e Bahia, e também uma parte da Paraíba, tinham uma influência muito grande na produção cafeicultora. Como Getúlio Vargas rompe com aquela política e o café passa a não ser mais o principal produto que gerava ali a renda para o Brasil, começa a acontecer um declínio da cultura do café nessas regiões nordestinas. E
esse vai ser um dos motivos pelos quais muitos trabalhadores daquela região vão aceitar vivenciar o processo da migração para as regiões mais urbanizadas. Então, num primeiro momento, a Paraíba e Pernambuco migra, né, as pessoas migram dessas regiões para o Rio de Janeiro e mais ou menos na década de 50, especificamente migra um grande contingente de pessoas da Bahia em direção a São Paulo. Então, as regiões do Nordeste, da Bahia se concentram em São Paulo e Paraíba e Pernambuco se concentram no Rio de Janeiro. É muito importante a gente compreender isso, porque é daí que nós vamos entender de onde vem uma estigmatização e um ataque que vai se iniciar contra os nordestinos, né? Que se estende até os dias de hoje. O processo de industrialização teve seu auge no governo de Juscelino Kubitschek, que por meio de seu plano de metas e a construção de Brasília e a consecutiva transferência da capital do estado, culminou numa forte migração na construção da então nova capital federal. O processo migratório inicia com Getúlio Vargas, se estende durante o governo e o Estado Novo que ele estabelece durante o período de 15 anos que ele fica no poder. Depois ele se afasta e volta novamente em 51 e fica até 54, que é quando ele comete o suicídio. Mas durante esse período é o período em que há uma migração muito forte. Por quê? O governo federal ele incentiva. Nós vamos ver que ele vai criar ali um instituto de apoio para essa migração acontecer. Muitas pessoas acreditam que a migração do nordestino para as regiões mais urbanizadas aconteceu pura e unicamente de forma espontânea. E as pessoas costumam lidar com isso como se o migrante nordestino fosse uma espécie de intruso. Alguém que não foi convidado, de repente apareceu no centro urbano. As pessoas têm essa percepção e tratam dessa maneira. Mas não. Foi uma participação, um incentivo e uma estruturação feita pelo próprio governo federal para que isso pudesse acontecer. Ele tem mais ou menos o seu ápice na década de 70 e 80 e começa seu declínio no final dos anos 80 até 90. Então ocorre esse período de início, o ápice e o fim dessa migração. Mas dos motivos também muito importantes para esse processo da migração, além da industrialização ocorrendo no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, né, até então capital do Brasil, e São Paulo, e logo depois também em Brasília, com a construção da nova capital federal, toda essa necessidade de mão de obra, de trabalhadores, vai ser responsável para incentivar e para estimular, sob a ilusão, né, de uma nova oportunidade, vai estimular então as pessoas ali da região do Nordeste que viviam um declínio econômico daquela região em função da alteração política, essas pessoas sonhando com um futuro e com a possibilidade de vida melhor, elas vão aceitar sair dos seus locais de origem para enfrentar e tentar se readaptar numa outra realidade. Óbvio que outros fatores influenciam essa migração, a seca, os problemas econômicos, mas nas regiões centro-sul, a literatura, os jornais, os comentários fazem parecer que o que motiva o nordestino a sair do seu local de origem para o centro-sul é a seca, é a pobreza, é a fome. E gera na cabeça das pessoas do centro-sul, e quando eu falo centro-sul, nós estamos falando dessa região central, né? E sulista também. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, a região sul mesmo, né? Como Rio Grande do Sul. Então, faz as pessoas acharem e criarem uma imagem do Nordeste de extrema pobreza, onde todas as pessoas estão ali passando fome e vão se submeter a qualquer situação para não voltarem
a viver daquela maneira. E não é essa a verdade, né? Pelo menos não é toda a verdade. Existe um incentivo gigantesco do governo, todo estruturado, que estimula essa migração. Um fluxo que se iniciou em 1943, após Getúlio Vargas assinar o Acordo de Washington, marcando apoio aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. O governo federal institucionaliza o apoio à migração para a Amazônia em função do látex e estende o apoio consecutivo à migração para as principais cidades do processo de industrialização. Culmina nos anos 80 e declina nos anos 90. Então nós temos aí à esquerda o governo norte-americano com Getúlio Vargas, onde eles assinam o chamado Acordos de Washington, e o Brasil se compromete a fornecer látex para os Estados Unidos para auxiliar no processo da guerra, né, da Segunda Guerra. Como o primeiro acordo foi feito para o fornecimento de látex, o primeiro incentivo migratório que o governo de Getúlio Vargas faz é para a região da Amazônia, para os seringais. É ali que vai acontecer o primeiro processo migratório. E depois ele estende isso para o Rio de Janeiro, para São Paulo, que eram as cidades mais antigas, mais populosas e que tinham todo o olhar de avanço e de desejo que fosse industrializada. Lembrando novamente que a capital era Rio de Janeiro, né, nesse processo. Em função da saturação de mão de obra, o desemprego acentua a desigualdade social, agrava a educação e fragiliza a renda e as condições de sobrevivência do migrante nordestino nas regiões centro-sul. Então imagina aquela massa migratória, aquele monte de gente saindo das suas regiões de origem, né, Nordeste, indo para as regiões urbanizadas. Num primeiro momento vão para São Paulo e para o Rio e ocupam espaços agrários, mas depois vão realmente para os centros urbanos. E quando há uma oferta maior de mão de obra do que de trabalho, acontece o desemprego e desenvolve o processo do subemprego, que é uma espécie de quase escravização, onde as pessoas trabalham sob condições desumanas, ganhando valores ínfimos em jornadas de trabalho altamente extensas. O quanto é interessante a gente entender que nesse governo, o governo de Getúlio Vargas, existe uma série de avanços que beneficiam o trabalhador, como o surgimento da CLT, a carteira de trabalho, a regulação da idade, a regulação da hora de trabalho, né, a hora trabalhada. As pessoas trabalhavam ali até 16 horas, né, 17 horas dentro das fábricas. Então, nesse governo surge isso. Mas era um governo populista, embora fosse um governo autoritário, mas era populista. Agora é interessante a gente compreender que esses, entre aspas, benefícios que são estendidos para o trabalhador, que já vinha desde a Primeira República numa demanda por direitos trabalhistas, quando Getúlio Vargas faz isso, ele não faz simplesmente por bondade ou por amor ao trabalhador. Ele faz porque ele tem um interesse. O interesse é de industrializar o Brasil e fazer o Brasil avançar. Como já existia uma tensão antiga entre trabalhador e patrão, Getúlio Vargas decide intermediar esse conflito e estabelecer regras nesse campo de luta. Então, ele oferece esses benefícios, assegurando os trabalhadores ali da época por meio da inserção desses direitos de trabalho. Mas não é pura e simplesmente por consciência, mas por interesses também. De início, a migração nordestina se deu para os meios rurais, num segundo momento para o meio urbano. O desenvolvimento industrial e urbano foi possível graças a essa mão de obra, e que em seu excedente era mantido por valores muito baixos. As pessoas não tinham condições de moradia, não tinham condições de se alimentar, os centros urbanos superlotados,
essas pessoas então foram para as periferias dos centros urbanos. Era ali que essas pessoas residiam, em situações muitíssimamente precárias. Daí do lado direito a gente tem uma imagem, né, mostrando o ápice dessa migração. No Brasil, dia 6 de outubro ficou marcado como sendo o dia do nordestino ou do migrante nordestino, né? Existe essa cultura hoje muito forte, principalmente em São Paulo. Durante o Estado Novo, que foi estabelecido pelo Getúlio Vargas, o governo criou o ITM, que é a Inspetoria de Trabalhadores Migrantes, responsável pela política de agenciamento de trabalhadores migrantes para áreas agrárias e posteriormente para centros urbanos como São Paulo. Então, naquele momento onde o governo estabelece o chamado Estado Novo, ele cria esse ITM, essa Inspetoria de Trabalhadores Migrantes. No canto direito aí vocês vão ver a Hospedaria de Imigrantes do Estado de São Paulo, que foi financiado por essa inspetoria com o apoio do governo federal de Getúlio Vargas, onde hospedavam as pessoas que saíam dessas regiões nordestinas para São Paulo. Esses trabalhadores eram subsidiados financeiramente e seu cadastro se dava por meio de famílias de até 3 pessoas, com idade apta ao trabalho. E aí a idade apta ao trabalho nessa época era de 12, a partir de 12 anos até os 55 anos. E tinha também agregados, trabalhadores avulsos e espontâneos. O que o governo fez? Criou esse instituto, essa inspetoria, e o governo financiava as pessoas, oferecia um subsídio, uma espécie de salário, um valor para as famílias que se interessassem em fazer essa mudança. As famílias que se interessavam em migrar recebiam o apoio no transporte, na hospedagem, o governo dava um dinheiro para essas pessoas se manterem no momento inicial e já encaminhava essas pessoas para os trabalhos, né? Como a gente viu no primeiro momento para trabalhar no serviço agrário, como a lida com a cana-de-açúcar, e num outro momento para trabalhar nas fábricas. E o cadastro, ele aceitava famílias de até 3 pessoas, ou famílias de até 3 pessoas mais agregados, ou trabalhadores avulsos, a pessoa ia lá e se cadastrava sozinha, falava, não, eu quero ir para o Rio de Janeiro, eu quero ir para São Paulo trabalhar. Ela se cadastrava, mas também a hospedaria registrou migrantes espontâneos, ou seja, fez o registro, hospedou e encaminhou pessoas que não receberam esse subsídio do governo. Elas foram por vontade própria, mas acabaram também sendo encaminhadas. Então a gente tem o Getúlio Vargas aí assinando o apoio, né, que foi oferecido para que essa migração acontecesse. Então é muito importante, gente, a gente compreender isso, entender que algumas palavras, né, algumas frases que se utilizam hoje para discriminar o nordestino, como se ele fosse uma espécie de intruso, não tem fundamento, né? Isso recebeu um apoio gigantesco do governo federal para que isso pudesse acontecer. Neste cenário, o migrante nordestino, ao chegar nos centros urbanos, encontraram os cargos qualificados e semi-qualificados já ocupados por imigrantes europeus vindos do início do século XX, restando apenas atividades que não exigiam qualificação e cuja remuneração era ínfima. Nós vimos que já no final, já meados do século XIX, já começa um processo de imigração, assim que acaba, né, a escravidão, é feito um estímulo para que várias pessoas oriundas ali da Europa e de outras partes do mundo, mas principalmente da Europa, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, essas pessoas pudessem vir para o Brasil. Como elas chegam nesses centros urbanos primeiro, elas conseguem se adaptar e conseguem se qualificar para ocupar
os cargos e as vagas de trabalho mais importantes e mais significativas. E quando chega o migrante nacional, quando o nordestino chega nesses locais, essas vagas que exigiam qualificação já estavam ocupadas. Essas pessoas vindo dessas regiões que tinham sido abaladas economicamente, não tiveram acesso à educação, eram pessoas que eram, na sua maioria, analfabetas, que tinham dificuldades de compreensão e até de fala, não tinham qualificação nenhuma para aqueles tipos de trabalho que existia nesses centros urbanos, não sabiam operar aquelas primeiras máquinas, não sabiam ler e escrever. Então, essas pessoas só tinham uma única alternativa, que era ingressar em atividades que não exigiam esses tipos de qualificação. E na maior parte, essas atividades ou esses trabalhos eram subcargos ou subtrabalhos. As pessoas eram exploradas de maneira quase que escrava. Então, é essa massa de gente que chega nesses centros urbanos para ajudar no avanço da industrialização tão sonhada no governo do Getúlio Vargas. Essas pessoas vão trabalhar na coleta do lixo, vão trabalhar na construção civil, vão se tornar empregados domésticos, né, na casa ali de muitos imigrantes que vieram para o Brasil e que já tinham conseguido se estabelecer. Eu destaquei aqui os portugueses e os italianos, mas tiveram pessoas do mundo inteiro, né? Da Coreia, do Líbano, aquela região árabe também se estabeleceu, né? Principalmente em São Paulo, então de vários lugares, mas o maior percentual foram desses povos. E essas pessoas se estabeleceram, ocuparam as vagas qualificadas ou semi-qualificadas e conseguiram, então, ascender economicamente muito mais do que esses migrantes nordestinos, né, que se encaminharam para essas localidades. Oriundos de uma realidade de pobreza econômica e social para um destino restrito e sem grandes perspectivas, essa figura foi associada como sendo uma subclasse humana, sendo transformada em alvo de preconceito. Excesso de mão de obra, baixo salário, nem era estabelecido o salário num primeiro momento, porque é no governo do Getúlio Vargas que ele estabelece o salário mínimo, né? Então essas pessoas, além das péssimas condições de vida que elas tinham, elas não tinham nenhum salário definido para elas. Morando nas regiões periféricas, também vão engrossar o quantitativo de pessoas que vão fazer a formação das primeiras favelas nessas regiões do Rio de Janeiro e de São Paulo. Assim como aquela massa que tinha sido abolida da escravidão, mas que não tinha nenhum tipo de subsídio para se desenvolver no país e ficaram à margem também se associam esses migrantes e começam ali a estruturar a formação das primeiras favelas. Pobreza, analfabetismo, subnutrição e tudo aquilo que era repudiado pelas regiões mais desenvolvidas foi associado ao povo nordestino. Então, aquele ônibus lotado, a falta do emprego, a escassez de alimento, a alta dos preços, tudo isso foi sendo associado com o surgimento do, do nordestino. E ele começa, então, a se transformar numa espécie de bode expiatório, né? E começa, então, a sofrer os ataques e os preconceitos. Um povo miscigenado, na época classificado como mulatos ou caboclos, existia essa classificação pelo IBGE, né, a classificação de mulato, de caboclo, de mameluco, de cafuso, moreno, moreno claro, existia todas essas classificações. Então, eles classificados lá como mulatos ou como caboclos, sem nenhuma relação com o padrão cultural, econômico, educacional e fenotípico do homem branco europeu, passou a ser sinônimo de pobreza e o causador da violência e da degradação social.
Ser mestiço, ser miscigenado, ser mulato, ser caboclo é sinônimo de ser sub-humano. É uma espécie de Dalit brasileiro, né? Uma espécie de intocáveis, que os serviços considerados, os trabalhos, as atividades consideradas inferiores eram destinadas a esse grupo de pessoas. Então, eles começam a ser estigmatizados. Ser mestiço, ser caboclo, né, ser mulato, é ser uma classe inferior. E quem começa a sustentar essa ideia? Aquele grupo de imigrantes, principalmente vindos da Europa, e os seus descendentes já estabelecidos nessas regiões, sustentam essas ideias. E a gente vai perceber também que isso se agrava um pouco mais. É importante destacar que, tanto pela deferência do Brasil em relação à Europa, o Brasil, né, amava a Europa, sobretudo a França. Tinha na França o seu grande exemplo. Isso é a deferência, né? Então, o Brasil, em relação à Europa, quanto pela própria vinda dos imigrantes europeus, são responsáveis por difundir e legitimar as percepções eugenistas do fim do século XIX e início do século XX. Quem não acompanhou as aulas anteriores, onde eu falei sobre a eugenia foi um movimento, na época, tido como científico. Hoje é muito claro que é uma pseudociência, não se trata de uma ciência, mas na época, com o positivismo que vivia na Europa, o cientificismo, né, o destaque e o crescimento da ciência, fez esse movimento assumir características de seriedade, como se fossem científicos, e essa teorização eugenista pregava uma hierarquia e uma graduação racial, onde o negro estava na extremidade e o branco, né, na extremidade inferior, e o branco na extremidade superior. E eles procuravam provas fisiológicas da diferença entre essas raças, entre essas pessoas nessa hierarquia de raças, como forma de fundamentar e manter a discriminação. Óbvio que nós vimos que todo esse processo ele só corroborava, ele só justificava a exploração que uma pequena elite exercia sobre toda uma população, né? Essa pequena elite é chamada de branca e essa população é chamada de não branco. Então, nessa visão eugenista, existe o branco e o não branco. O fato, a realidade, a verdade biológica de superioridade do branco justificava a exploração do branco sobre os não brancos. Então veja quanto isso é perigoso. Aqui no canto esquerdo, né? Adaptar ao Brasil a esterilização. Existia um movimento eugenista no país, que inclusive defendia a esterilização ou castração, como queiram, da população mestiça, para que ela não pudesse se proliferar, para que os imigrantes brancos não pudessem escurecer as gerações vindouras. Aí no canto direito, cruzamento do branco com o preto, né? Professor Luiz Silva. Ele inicia aí: é razoável o casamento do branco com o preto? Não, absolutamente não. E começa a discorrer. Esse pensamento era muito comum e tinha áreas de ciência. As pessoas achavam que isso era ciência. Chamados de Paraíbas, no Rio de Janeiro, e de baianos em São Paulo, essas expressões são usadas pejorativamente até os dias de hoje, de forma genérica, para se referir a qualquer nordestino, mesmo que não sejam destes estados. Entre as classes médias descendentes de imigrantes europeus, em sua maioria, existe uma naturalização desse tipo de racismo. Isso acontece também com os orientais, né? Nessas regiões, costuma se chamar de japonês qualquer oriental. Não interessa se a pessoa é chinesa, se a pessoa é coreana,
Se a pessoa é tailandesa, não importa, né? Todo mundo é japonês, todo mundo é chinês, né? É japa. E as pessoas não percebem que nessa expressão está inserido uma espécie de racismo, porque é um processo inconsciente que estratifica, ou seja, agrupa e junta de uma forma inferior um segmento da população humana. E isso acontece também de forma interna. Então, lá no Rio de Janeiro, até hoje é comum se referir ao nordestino como Paraíba, ou Paraíba, e em São Paulo como baiano, né? Existe isso até hoje. E o preconceito é instalado, né? Eu trouxe aí uma matéria de um jornal antigo que diz: Nordeste tem novas espécies humanas. A estatura do homem nordestino já se compara à de pigmeus africanos. Isso é uma matéria de jornal, gente. Um veículo público soltou esse tipo de matéria. Então veja o tamanho do preconceito que essa população migrante sofreu. E já nos dias atuais, né, não faz muito tempo, eu só não trouxe a data, mas isso que virou uma discussão nas redes sociais, né? Nordeste vota em peso no PT. Depois vem para o Sul e Sudeste procurar emprego. É um exemplo de vários tipos de agressões que os nordestinos sofreram e sofrem até os dias de hoje em função desse racismo e desse preconceito. Alguns defendem que os migrantes nordestinos, ao se instalarem nas regiões centro-sul, trouxeram consigo sua religiosidade entrelaçada com a fé católica e superstições populares. Ir à missa poderia ser algo constrangedor, por lá se encontrarem seus patrões, já que as famílias abastadas, em sua maioria católica, sempre seguiram a tradição das missas ao domingo. De certa forma, então, esse nordestino, ele estava ligado à fé católica, mas também ao catolicismo popular. Como não se tinha acesso a um médico, era comum ir a um benzedor, a um rezador, a um raizeiro. Então existia essa crença também em superstições, na má sorte, no azar, na inveja, no olho gordo, existia isso. E quando ele vem para esse centro urbanizado e tenta exercer a sua fé, que outrora acontecia na igreja simples, nesses centros urbanos, as igrejas são frequentadas pelos seus patrões. As classes mais abastadas frequentam a igreja. Nada de novo sob o sol. Nós estudamos também em aulas anteriores que essa predileção por famílias mais ricas nas missas de domingo, ela já acontecia desde o Brasil colonial, já acontecia na Europa. Existem, inclusive, lugares marcados na igreja para famílias específicas, conforme fossem as contribuições ou as doações feitas para a igreja, mais próximas essas famílias eram do altar. Né? Então, aqueles bancos da frente eram reservados para essas famílias mais abastadas. Então, o nordestino não encontra espaço para comungar da, entre aspas, mesma fé católica na igreja nos centros urbanos. Ele não se sente à vontade. Essas pessoas não se sentiam à vontade para compartilhar o mesmo espaço em função da diferença cultural. E vamos entender que cultura insere tudo. Insere a forma de se vestir, a forma de falar, insere a sua culinária, a sua forma de festejar, de ver e de enxergar, de perceber a realidade do mundo. Tudo isso é cultura. Então, devido a essa diferença cultural e de um preconceito nada reservado por parte dos mais abastados, então esse povo não se sente à vontade dentro das igrejas. Aglomerados em regiões periféricas, à margem social em todos os sentidos, é possível que tenham encontrado nos terreiros uma similaridade para externar sua fé, já que também tinham um costume de recorrer aos benzedores e rezadores do Nordeste tão desigual. Então, a gente traz aqui algumas imagens de alguns terreiros da década de 50 e da década de 60.
a presença de alguns elementos comum à religiosidade católica, a cruz, o terço, os altares com santos católicos, pode ter gerado um ambiente de familiaridade ou de similaridade e, devido à simplicidade do terreiro, esse migrante nordestino pode ter encontrado um espaço onde ele se sentiu mais à vontade para frequentar e para expressar a sua religiosidade. O terreiro com nuances que lembravam uma igreja, com um altar e santos dispostos, rezas comuns e cânticos que lembravam algumas de suas crenças, forneceram o terreno para se ambientarem e criarem um laço afetivo com esses espaços. A imagem aí de algumas reuniões, a reunião no centro da mesa com o Zélio Fernandino de Moraes, na tenda Nossa Senhora da Piedade. Esse exemplo eu trouxe para mostrar o altar, né? o congá, que é o altar com imagem dos santos católicos. Então, isso lembra um espaço meio católico. Né? Aí a gente tem um exemplo também de um outro terreiro, com uma imagem de uma santa católica. Enfim, esse ambiente pode ter criado a atmosfera e favorecido a entrada, a permanência e o desenvolvimento afetivo desses espaços com esse migrante. Ele se sentia à vontade em frequentar o terreiro e começou a frequentar o terreiro de forma assídua. Nesse caldeirão cultural em que se transformaram as periferias, com pessoas vindas de várias partes do país e entrelaçando suas culturas regionais, foi que se assentou a figura do baiano, basicamente fundamentada nos seus primórdios pelas experiências da relação eixo Rio-São Paulo, se expandiu para todo o país à medida que a dinâmica migratória avançava e recrudescia conforme o movimento econômico do país. Eu trouxe uma imagem aí mostrando as migrações. Nos anos 70, elas aconteceram em massa das regiões do Nordeste em direção ao Centro-Sul. Já nos anos 90, onde teve ali o seu declínio, ocorre então uma outra mudança, né? Ocorre um retorno para essas regiões. A gente não vai entrar no motivo pelo qual essas coisas acontecem. O retorno ao estado, à cidade de origem, envolve todo um fator político e econômico de mudança no país, mas que favorece a volta dessas pessoas para suas terras de origem. Mas é aqui, nisso que a gente chama de caldeirão cultural, onde todas as experiências de crença, de vivência se entrelaçam, é que acontece o surgimento da figura do baiano dentro do terreiro. A assistência, de forma muito significativa, composta pelos descendentes afro-brasileiros, pelos descendentes das pessoas que foram escravizadas, e composta pelo migrante nordestino, essa assistência em peso frequentando o terreiro tinha uma referência espiritual de diálogo, de ancestralidade, no primeiro momento com o negro e com o caboclo, né, na figura do índio, na figura do preto velho, e num outro momento com o migrante nordestino. Então se manifesta uma entidade que fala como ele, que fala a língua dele, que entende a dor que ele passa, que reza como ele, que come a mesma comida e que se veste como ele. Então é um ancestral que se manifesta, no qual esse migrante encontra uma referência dentro do terreiro. Então todos ali dentro passam a ter uma referência. O caboclo tem a referência no índio que se manifesta. O negro tem a referência no preto velho que se manifesta. O nordestino tem a sua representação no baiano que se manifesta. E aí essa expressão baiano está muito atrelada a essa generalização que
sobretudo em São Paulo, né, acontece nessa expressão, chamar todo nordestino de baiano. Os primeiros registros de manifestações de baianos apontam para a década de 40, mas já no final da década de 20 já se notava pontos cantados trazendo expressões sobre a Bahia, principalmente pontos de pretos velhos, que falavam sobre a avó baiana, o vô baiano. Existem registros de pontos cantados já nessa década. Mas é a partir dos anos 40 que ocorrem algumas manifestações com nomes relacionados à Bahia. E, gente, volto a falar, vamos entender como se fôssemos, né, paulistas, é, ou cariocas. Quando se fala em baiano, é qualquer pessoa do Nordeste, é qualquer pessoa que tenha trejeitos ou sotaques, né, caracterizados como sendo nordestino. Não é somente quem vem da Bahia. Tá? Por isso que a linha se chama de baiano, mas inserido nela existe uma quantidade enorme uma quantidade enorme de pessoas ou de manifestações de culturas bem distintas, todas do Nordeste, mas muito distintas entre si. Então você tem um baiano que talvez possa ter sido um, um paraibano, né? Um maranhense. Então vamos entender baiano nessa conjuntura. Então é na década de 40 que começam a acontecer as primeiras manifestações. Em São Paulo, o entendimento que fundamenta a linha de baiano se refere a uma homenagem feita aos migrantes estigmatizados e hostilizados. Então, nós estamos falando da manifestação da Umbanda no Rio de Janeiro e na manifestação em São Paulo. No Rio de Janeiro, a linha de baiano é vista ou é enxergada como sendo de espíritos de ancestrais do brasileiro. Então, seriam sacerdotes da religião, seriam grandes feiticeiros, grandes bruxos, né, que, ao desencarnarem, na perspectiva umbandista, portanto cristã, ao desencarnarem, se depararam com a necessidade, com a realidade de amparo e de auxílio do ser humano um para o outro. Então, eles teriam assumido o compromisso de voltar à Terra para dar orientações de modo que as pessoas não errassem onde eles erraram e aqueles que os subjugaram também erraram. Então, no Rio de Janeiro, o baiano é o ancestral do povo negro, do povo caboclo. Já em São Paulo, a linha de baiano carrega esse nome como uma homenagem feita a esse migrante que foi estigmatizado e que foi hostilizado. Então, nós vamos perceber, por exemplo, em alguns segmentos de Umbanda oriundos do Rio de Janeiro, que o baiano tem uma forte ligação com a Bahia, com Pernambuco, com essas localidades. Necessariamente ele tem alguma ligação com essas regiões geograficamente falando. Já numa visão de alguns segmentos de Umbanda em São Paulo, vão enxergar o baiano, às vezes não necessariamente nem sendo dessas regiões. Existe nesse entendimento a possibilidade de um espírito que não tenha nenhuma relação com o nordestino se vestir dessa roupagem e se manifestar como sendo baianos. Para o Rio de Janeiro, essa manifestação se trata do retorno do ancestral negro, muito deles lideranças e sacerdotes relacionados com suas comunidades. Temporalmente falando, em um tempo mais recente do que com os pretos velhos, cuja relação se dá no Brasil imperial. Então, para o carioca, esse ancestral, ele é um ancestral do negro, mas diferente do preto velho, que é um ancestral mais antigo, ligado ao Brasil imperial, o baiano ele é esse ancestral recente. É esse ancestral que saiu das regiões mais agrárias e que conseguiu se adaptar
no espaço urbano. Então, esse ancestral é um ancestral mais atualizado, não só próximo da realidade humana, mas como mais próximo da realidade humana urbanizada. O baiano ele conhece coisas mais recentes, conhece coisas mais modernas, quando da sua manifestação no terreiro. Essa é a visão que os segmentos cariocas vão ter. O importante de se destacar é que o surgimento da linha de baianos está relacionado com o processo migratório nordestino que se inicia de forma institucional, ou seja, apoiado pelo governo, na era Vargas, e tem o seu apogeu entre as décadas de 70 e 80, período em que o Brasil viveu uma forte recessão e ofereceu um pano de fundo para a sociedade atribuir culpa da instabilidade do país ao nordestino. Então, vocês vão perceber nesse quadro de crescimento do PIB brasileiro que em 79 o PIB era 6,8, né? Em 80 era 9,2, e 81 ele cai para 4,3, e 82 para 0,8, né? E ele tem uma breve oscilação. Em 84 e 85 há um crescimento. Aqui em 85 é a finalização da ditadura militar, né? E retomada ou reinício de governos civis. E nós vamos perceber que em 87, 88 há um declínio, sobretudo, né, 88 há um declínio muito significativo, e esse período onde o PIB cai, a queda do PIB representa o quê? Representa dificuldade, representa limitações no sentido econômico. Então, o Brasil vive uma recessão e o migrante ele está em massa nas regiões urbanizadas e isso serviu de pano de fundo para aumentar os ataques e o preconceito. O grande culpado, né, da desgraça urbana, né, o grande culpado pelo entrave do avanço econômico e tecnológico do país é o aparecimento do nordestino nas regiões centro-sul. No outro quadro, que é o histórico de alteração da moeda no Brasil, eu trouxe essas datas só para todo mundo perceber, né? De 70 até 89, os governos que estiveram ali foi o governo militar Médici, Geisel, né? Depois entra o governo Figueiredo e depois entra o governo Sarney. Esse período é um período de recessão. Os mais velhos vão lembrar de um plano chamado Plano Cruzado, estabelecido pelo governo Sarney, onde fez uma quantidade de impressão de moeda muito grande, e isso gerou uma inflação gigantesca no país, e aumentou ou agravou ainda mais a situação econômica do Brasil nesse período. Quem nunca ouviu expressões tais como não faça baianada, ou coisa de baiano, o cabeça chata, o testa de amolar facão? Eu já ouvi essas expressões demais, muito, né? Na escola principalmente. E na escola as crianças reproduzem aquilo que elas aprendem em casa. Essas expressões denunciam como ainda está em voga a culpabilização de todos os nordestinos, ou seja, o baiano, pelas mazelas sociais. Trata-se de uma estratificação de uma segunda classe social, uma inferior à qual o brega, o ridículo e o inferior são atribuídos em vários sentidos. Aqui eu trouxe alguns quadros, né, que é muito comum as pessoas expressarem ou falarem essas coisas e não se dão conta que isso é um racismo de regionalização, é um preconceito, né? Aí nós temos aqui, te achei bonito, nem parece nordestino. O outro, vocês são ótimos, mas trabalham em outro ritmo, né? O Nordeste deve ser ótimo, só praia, né? Eu amo o Nordeste. Baianada é apenas um termo cultural.
Adorei o currículo. Você só precisa perder o sotaque. Gosto do seu jeito de falar. É engraçado. As pessoas não percebem que esse tipo de, esses tipos de expressões e dizeres são preconceituosos, não é? É, quando fala, por exemplo, te achei bonito, nem parece nordestino. É como se o nordestino não pudesse ter beleza. Gente, esses mesmos dizeres são remodelados em outros campos. É remodelado, por exemplo, contra os negros, né? É remodelado contra os gays. Quem nunca ouviu expressões, por exemplo, não acredito que você é gay, você é tão bonito. Ou então, expressões como eu já ouvi esse tipo de expressão, né? Eu amo o povo preto, né? Eu gosto do povo preto, eu adoro um negro, né? Só não namoraria, só não ficaria com, né? Quem nunca ouviu expressões, por exemplo, baiano é preguiçoso ou baiano trabalha num outro ritmo? Existe uma série de piadas que são feitas com essas expressões, das quais muitas vezes nós rimos muito. Eu ri muitas vezes porque não tinha consciência desses processos, mas que legitimam e alimentam, estendem o preconceito contra várias populações que são ou minoritárias ou que são vulneráveis. A exemplo do Coriboca, lá no estudo sobre os caboclos no Brasil, nós falamos, né, de onde vem essa expressão Coriboca e da corruptela que acabou se transformando em caboclo, que foi romanceado na literatura indianista e serviu de inspiração pela autenticação do brasileiro ideal, que era tratado no sentido prático como o inimigo preguiçoso. O baiano recebe no aspecto de sua cultura uma certa valorização de parte de sua cultura, como carnaval, samba. Vamos lembrar que Bahia também, né, é Nordeste. Carnaval, samba, o forró. Não vou entrar nesse termo aqui, né, mas quem já leu alguma coisa sabe que forró vem da expressão for all, né, para todos. O frevo e tantos outros aspectos da cultura, mas não passa desse romanceamento. De maneira prática, continua sendo bode expiatório nos centros urbanos. Então existe isso. Da mesma forma que no aspecto romântico, o caboclo, o índio, é o exótico do Brasil, é a essência do Brasil, mas no sentido prático ele é o preguiçoso, é o que ocupa a terra e não planta. A mesma coisa acontece com o baiano, né? Ah, Luiz Gonzaga, adoro a música de Luiz Gonzaga, é bom demais o baião, nossa, o forró, o samba, que coisa maravilhosa. Mas no sentido prático, essas pessoas continuam sendo vistas como uma subclasse, como sendo inferiores em tudo, no seu linguajar, na sua forma de se expressar, na sua forma de se vestir, e ainda são estigmatizados como sendo pessoas que vivem passando fome, são subnutridas, uma subclasse mesmo. Eu coloquei essa imagem aí, eu sei que muita gente não gosta e não acompanhou, mas é quase impossível não terem ouvido falar sobre o caso da Carol Conká e da Juliette, né? Foram vários os momentos nesse reality show onde ela deixou expresso aquilo que ela aprendeu na cultura sulista, que é o preconceito contra o nordestino. Tem um momento onde ela e o Fiuk riem e debocham do sotaque, né, nordestino da Juliette, que é um sotaque muito acentuado. Aqui eu coloquei a imagem do rei do Baião, Luiz Gonzaga. Quem já assistiu o filme ou já leu alguma coisa sobre ele sabe o esforço imenso sobre-humano que ele fez para combater o preconceito e conseguir um espaço no meio artístico, né? Neste ponto é importante confrontar a hipocrisia do que se poderia chamar de gourmetização da Umbanda. Eu chamo assim, de gourmetização da Umbanda, onde muitas pessoas que em seu dia a dia subjugam essas pessoas mantendo e estendendo uma relação de exploração, mas que uma ou duas vezes por semana vão ao terreiro para, entre aspas, louvar os baianos, lhes pedir conselho ou lhes render homenagem.
Aí eu tenho a imagem daquela mulher que, em Minas Gerais, que foi escravizada por, por uma professora universitária e pelo seu filho, né, também universitário. Ela não serviu mais para trabalhar na casa da senhora, e aí a senhora deu ela para o filho, né? E ela estava num regime de escravidão. Eu só não me recordo mais quanto tempo, mas eu sei que foram muitas décadas ali subjugadas. E aí do outro lado nós temos a imagem de alguns trabalhadores, né, que são os chapas, são serviços ali considerados subhumanos também destinados para esse grupo populacional. Muitos não conseguem perceber a luva de pelica que a Umbanda oferece para a mudança de paradigmas e superação de preconceitos. Para quem não sabe, luva de pelica é uma expressão utilizada, é, oriunda também de um comportamento da época medieval, né? Quando se queria afrontar ou desmascarar alguém, tirava-se a luva da mão e batia no rosto da pessoa. Assim como no exemplo do caboclo, alguns dizem amá-los quando estão no terreiro, mas quando estão fora dele, são contrários às causas dos indígenas ou, no mínimo, são indiferentes. Assim também o fazem com o baiano. Né? Então, são pessoas hipócritas. Né? Aí um exemplo, o que é o cidadão de bem, né? E o trabalhador, o indígena, né? O negro, o nordestino, eles são os terroristas. Do lado direito, uma charge, né? Liberaram a primeira parcela, fazendo um contraponto com a questão do dinheiro, mas também reforçando a imagem de seca, de pobreza e de miséria que o nordestino vive. Reverenciar a resiliência, humildade, resistência, perseverança e tantas outras qualidades desse povo são fundamentais, mas não nos exime de refletir e mudar nossa postura, que, à semelhança de uma xenofobia, é empaticamente dormente na prática. Aqui nós temos a imagem, uma fala do Ariano Suassuna: não troco o meu oxente pelo ok de ninguém. Ele era um grande crítico da, é, da perda da nacionalidade da língua portuguesa, né? Essa americanização da língua portuguesa, ele era muito contra isso. O arquétipo do baiano em sua maioria, manifesta o da pessoa rural nordestina readaptada aos grandes centros urbanos, assim como os boiadeiros, são saudosos de suas experiências na terra natal. Recriaram seus espaços rurais em meio às grandes cidades, fizeram sobreviver a sua culinária, suas vestimentas, sua arte e todo o aspecto cultural que lhes garante uma relação de etnicidade. Então, a gente conhece a cultura nordestina aí, o quanto ela é forte. As características generalistas que se dá à linha de baiano na Umbanda não resume a diversidade cultural desse povo. Serve como introdução a essa cultura, mas não a resume, sendo, portanto, necessário respeitar especificidades e regionalismos que estejam calcados em fundamentos. Destacada essa observação, se segue o que já é praxe na literatura sobre essa linha. Estou destacando isso aqui porque a gente vai ler livros de Umbanda, vai ler sites, né, de Umbanda sobre linhas de baiano, aí lá tem comida de baiano, cor dos baianos, vestimenta dos baianos. Então estou chamando a atenção aqui. A linha de baiano não pode ser resumida somente nisso. É preciso respeitar os regionalismos e as características específicas, né, de cada terreiro e de cada espírito que se manifesta. Nem todo baiano que vai se manifestar gosta de comer acarajé, porque não é oriundo da Bahia, geograficamente falando. Ele pode ser lá do Maranhão, do Piauí, e gostar de comer buchada de bode. Não está lá na literatura umbandista, mas precisa ser respeitado e precisamos compreender no sentido de acolher que isso também faz parte. Então vamos lá essas características. Comidas. Toda variedade de comida nordestina podem ser empregadas, inclusive as adaptadas.
Já que o arquétipo saiu da zona rural e foi para a zona urbana e se readaptou, a comida rural que ele levou para a zona urbana pode ter passado por uma readaptação e ela pode sim estar inserida, já que se trata de um arquétipo readaptado aos centros urbanos. As comidas características do culto aos orixás podem ser ofertados, já que existe uma relação muito forte cultural dessas regiões mais costeiras, das regiões nordestinas, com o culto ao orixá. As mais marcantes de estados como Pernambuco, Piauí, Ceará, Maranhão, a exemplo do Xambari, Mocotó, Sarapatel, Buchada, né? A buchada eu coloquei aqui sem a gourmetização. Porém, o que as literaturas mais trazem são, e aqui eu estou falando, esse é o aspecto que eu não quero que ninguém encerre achando que é só isso aqui. Cocada, farofa de coco ralado, lascas de coco, né? Então, essas são as comidas oferecidas para baiano. Bebidas, cachaça, cachaça com coco curtido, cachaça com rapadura, batida de coco, água de coco, garapa de cana. Quem não conhece aí as famosas raizadas, né? Essas raizadas são costumes vindos das regiões mais nordestinas. São as cachaças curtidas com jambu, com raízes fitoterápicas, enfim. Fumam cigarros de palha, cigarros artesanais elaborados pelas próprias entidades. Quando a entidade incorpora, ela vai lá, ela faz o cigarrinho dela que ela vai fumar. Cachimbos feitos de coco e charutinhos, que são mais acessíveis, né, que eram feitos ali com folhas do fumo. Atuam revertendo trabalhos negativos, fazendo descarregos com cocos e folhas, passes espirituais, rezas fortes e bravas. Já falamos um pouquinho sobre isso, né? Rezar de forma brava, né? Como se estivesse ali brigando com alguém. É daí que vem essa expressão bravo. Gostam de manipular água, dendê e cachaça, quando não os três juntos. Algumas imagens de manifestações de baianos dentro de terreiro, né? Suas vestimentas, suas posturas. Cores. Na literatura é muito comum se encontrar a cor amarela sendo utilizada, ora sozinha, ora cruzada. São duas cores. Sendo comum o cruzamento de cores como amarelo e branco, amarelo e marrom, amarelo e azul e também o amarelo e preto. Alguns relacionam o preto com a atuação desse povo na quimbanda. Uma vela cruzada em amarelo e preto pode ser um sinal dessa atividade. O que é importante é saber o que a entidade determina como cor e se está conforme o preceito do terreiro onde há a manifestação. Então, alguns exemplos. Roupas. Não se foge à regra cultural nordestina. Roupas à base de tecidos acessíveis, como uma época histórica. O couro está presente, o chapéu de palha, os mais agrários, inclusive aqueles comuns dos vaqueiros nordestinos, e não tão raro os que lembram o movimento dos cangaceiros, ou de couro, né? Os mais urbanizados, que são aqueles camuçados. Aqui exemplos de roupas de baianas que nós vamos encontrar, ou baianos que nós vamos encontrar manifestados nessas linhas. Ferramentas podem usar facão, sem corte, né, para não acontecer nenhum acidente, facões de madeira, cuias de coco, entre outros, inclusive até violas. Vocês vão ver patuás, bandulaques, que são uma espécie de amuletos utilizados por essas linhas. No mais, é isso, gente. Obrigado por tudo e até a próxima.